Olá, voltamos agora para dar continuidade à segunda parte da aula 2. Você lembra qual era o tema da aula? Vamos recordar? Aula 2, né? Era uma introdução à história do povo brasileiro e o seu legado. Você lembra o que era legado? Eu falei antes do nosso intervalo, mas vamos retomar, não tem problema não. Quero até que você guarde bem. Legado é a herança que os povos, né, trouxeram e dão até hoje no modo de ser do brasileiro. Qual é o seu legado? Inclusive, quando você estiver com seus amigos, na família, quiser impressionar, utilize essa palavra, fica elegante para você que é universitário, estudando aqui conosco no Unítalo. Qual é o seu legado? Qual é a sua contribuição? Ok? Então, nós vimos na primeira parte da aula alguns tópicos mais importantes, mais genéricos, e eu quero agora com você resgatar algumas informações que vão até te ajudar a entender as próximas aulas, ok? Vamos lá. Você já deve ter ouvido essa pequena música de uma novela, de uma emissora de televisão, mais ou menos assim, quando você tem um trabalho muito pesado para fazer, alguém chega mais ou menos assim: lelê, 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 lelê. Lembrou? O que quer dizer isso? Era a música de uma novela do tempo da escravidão, e quando tinha lá a personagem principal que estava sofrendo ou recebendo abusos do patrão, né, do português, né, tocava aquela música, lelê, lelê. Então, quando normalmente hoje alguém está num trabalho pesado e outro colega vem para brincar, né, para você entender como essa ideia de escravidão, infelizmente, ainda na nossa cultura é muito presente. Para você ter uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500, né, pelos registros históricos. Em 1530 começa a colonização. Nós estamos no século XXI. Se você pegar o ano atual e subtrair 1530, nós, como país, somos um país extremamente jovem se comparado com outras nações, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, muitas nações africanas que já existiam, que já estavam estabelecidas antes mesmo do próprio Brasil, né? Vamos ficar um pouquinho agora do lado das Américas, América Central, né? América do Sul, as civilizações incas, né? As civilizações ao redor, os maias, né? Muito mais antigas que nós e, ao mesmo tempo, muito mais ricas em alguns aspectos. E, por outro lado, o Brasil traz muito mais contribuição, embora seja um país relativamente jovem. O que eu quero falar para você a respeito disso? Que dentro das origens do povo brasileiro, nós temos aí duas marcas extremamente fundamentais. A primeira ideia é a ideia da escravidão, né? É claro que hoje, do ponto de vista ético, a escravidão é algo inaceitável. O que é escravidão do ponto de vista sociológico, psicológico, ético e jurídico? Significa você submeter uma pessoa a um trabalho forçado sem dar a ela as condições de liberdade. E foi, infelizmente, assim que quando os portugueses chegam ao Brasil, tentam influenciar, eu diria mais do que influenciar, tentam impingir nos indígenas um modo próprio de trabalho com o qual eles não estavam acostumados. Essa ideia de que o indígena é folgado, é vagabundo, está completamente errada. É um modo próprio de viver do indígena, né? Eu tenho vários alunos aqui no Unítalo que são de ascendência indígena e eles falam, não, os meus avós, os meus bisavós tinham todo um trabalho de contato com a natureza diferente do modo de trabalhar, de existir e de produzir dos europeus. Mas isso não significa que eles não gostassem do trabalho. Pelo contrário, a cultura indígena, até hoje, nós temos várias tribos ainda vivas, ensinam a criança a pescar, a caçar, a respeitar os mais velhos. Ocorre que quando os portugueses chegaram aqui em 1530, eles tentaram impor aos indígenas um modo de pensar e de trabalhar como lá na Europa. E isso fica totalmente em conflito com o modo deles de ser, com a etnia deles.
Então, os primeiros que receberam essa influência de uma tentativa de uma imposição da escravidão foram os indígenas. Não se adaptaram. Milhões de indígenas morreram. Você tem uma ideia, um número, praticamente 1/4 da população indígena que foi submetida à escravidão morria porque não estava acostumada, né? E muitos até se contaminavam com as viroses que os portugueses trouxeram para cá. Numa segunda tentativa de escravidão, aí sim os portugueses procuraram trazer uma raça já mais acostumada a um trabalho pesado, que são os nossos irmãos e que nos originaram africanos, né? Uma raça mais forte, uma raça mais acostumada a trabalho pesado, mas que infelizmente, de uma maneira totalmente antiética, foram submetidos a trabalhos extremamente pesados. Imagine você vivendo no seu país, com a sua família, no dia a dia, ser arrancado da sua terra, ser arrancado da sua cidade e ser levado a um outro país para fazer um trabalho que você não conhece, não gosta, não tem apoio, nas condições mais desumanas possíveis. Isso foi a escravidão dos negros, né? E isso, para você ter uma ideia, começa a partir de 1530 e vai até a abolição da escravatura, né, no século XIX. Então, é um período muito longo em se tratando de escravidão, mas ao mesmo tempo muito recente, né? Nós temos, por exemplo, conhecidos aqui na instituição, cujos bisavós e tataravós eram escravos, sim, né? Para você ver como a história do Brasil é extremamente recente, né? E nessa perspectiva, esse povo africano, né, ou esses povos africanos, foram também submetidos dentro de um modo de ser, de uma cultura que eu disse antes do nosso intervalo, de agricultura exportadora. Então, era um contato do escravo negro com a terra, com os animais, numa jornada de trabalho extremamente pesada. Hoje se fala, né, em jornadas de 8 horas, 10 horas no máximo, né, pela legislação. Eles trabalhavam de 16 até 20 horas sem parar, né? Quer dizer, dormiam apenas e se alimentavam em 4 horas. É desumano, não é? É desumano. E a grande admiração que nós temos pela civilização, pela cultura, pelo povo africano, assim como com os indígenas, é que mesmo assim eles nos legaram, lembra que nós falamos no início da aula, legado? Eles nos legaram valores em praticamente todas as áreas da natureza humana, da vida humana, que é a culinária riquíssima, a feijoada que você gosta de quarta e de sábado, né? Ou em outros dias da semana, vem deles, né? O modo de alegre de ver a vida, de se relacionar, de ter contato com a natureza, assim como os indígenas, né? A capoeira, né, que era uma dança e acabou se transformando numa arte marcial, que era a forma deles sobreviverem, até se defenderem contra as opressões, né? A música, muitas vezes a pintura, já falamos da culinária, e principalmente o amor ao próximo, né? Isso é muito interessante, porque você dificilmente vê uma pessoa de origem africana triste, você pode perceber? Né? São pessoas alegres, pessoas desprendidas e que têm muito a nos ensinar até hoje. Até hoje. Nós temos também, depois, uma grande alteração no processo econômico, a mudança da escravidão para a livre iniciativa, que foi a ocasião da vinda dos europeus para o Brasil, né? Os japoneses, os holandeses, os franceses, como já havíamos afirmados, mas também os espanhóis e outros países, os ingleses, que vêm para o Brasil tentar uma nova vida. Isso é muito interessante, a transição do século XVIII para o século XIX, depois todo o século XIX, início do século XX, né, eles vinham em busca de uma nova vida, né? A ideia, terra prometida, terra das oportunidades, que hoje muitos falam, né, Estados Unidos, a terra das oportunidades, na verdade o Brasil já era visto lá na Europa como uma terra extremamente produtiva. É desse período que tem aquela expressão Brasil, né, a terra que tudo dá. Né? Você pode perceber, qualquer região do nosso país, onde você plantar e cuidar,
você tem aí uma agricultura extremamente favorável, não é assim nos outros países. Né? Então nós temos quantidade e qualidade de território. Então quando esses europeus vinham para cá, eles vinham sabendo que tinham que trabalhar muito, que as oportunidades eram muito grandes, mas também tinham que se desprender das famílias, né, e das origens da qual eles eram os artífices principais, e vinham em torno disso. Mesmo que os europeus não eram escravos, né, a vida era extremamente sacrificada, porque dentro do empreendimento, por exemplo, açucareiro, que foi um modo de ser da economia brasileira, isso, como não havia tanta tecnologia, se procurava compensar por meio de esforços, de trabalho. E aí, situações muitas vezes degradantes, em que o próprio europeu, e antes o escravo, e antes ainda o indígena, viesse a perecer. Né? Eu quero também esclarecer uma informação, que é a questão da miscigenação, que eu havia comentado com você antes aí do nosso intervalo. Por exemplo, a grande mistura que o português faz por meio do relacionamento sexual com os indígenas, depois o envolvimento do português com os escravos, principalmente as escravas, e depois, por meio do casamento, o português com os europeus. Isso vai criar um perfil de povo brasileiro extremamente sui generis. Deixa eu só explicar essa expressão para você. O que é, professor? Sui generis. Sui generis significa de um jeito próprio. Então, quando você me ouve, quando você lê que o modo de ser do brasileiro é sui generis, isso significa que nós temos um jeito próprio, um jeito misturado de diversas etnias, de diversas culturas, né? Como, por exemplo, valores que estão impregnados ao seu modo de ser, ao seu modo de viver. Né? Vamos pensar um pouquinho nisso? Por exemplo, os valores que o seu pai traz para você, os valores que você acredita. Não falo apenas em religião, não. Eu falo de conversa de família, todo mundo reunido. Quando você era criança, seu pai dizia, sua mãe dava um conselho. Isso vem da onde? Vem desse grande leque, desse grande baú, que antes do intervalo eu falei a palavrinha, você lembra? Arcabouço. Né? Esse grande baú de onde nós tiramos o modo de viver e de acreditar. Né? Você pode perceber, você acredita em coisas extremamente positivas, tanto que está fazendo aí um curso de nível superior, porque você acredita, no fundo, no amor ao trabalho, à superação, em conquistar as coisas com o suor do seu rosto. Isso é muito próprio dos povos africanos. Isso é muito próprio dos indígenas. Isso vem também dos europeus e daqueles que estão mais distantes ainda da Europa, os orientais. Você quer povo mais dedicado ao trabalho que os japoneses? E você sabia que o Brasil é o país com o maior número de imigrantes japoneses? Quer dizer, então, eu fico muito animado, muito entusiasmado quando eu falo do nosso povo, e aqui nós do Uniítalo amamos o povo brasileiro, porque acreditamos que ele tem condições de se superar. Né? Darcy Ribeiro, que nós citamos, que é um referencial teórico extremamente importante, nos fala na importância de você acreditar no seu potencial. Nós aqui na instituição falamos e temos um logo, uma chamada extremamente importante, que é invista em si mesmo. Ou seja, traga aqueles valores que são importantes, valores que você acredita, e traduza isso em resultados. Investir em si mesmo significa acreditar nos seus valores e trabalhar em função deles. Por exemplo, o estudo. Por exemplo, o trabalho. Por exemplo, você conhecer alguém especial que você diga, puxa vida, com essa pessoa vale a pena eu constituir uma família. Tudo isso vem da onde? Do espaço? Não, vem de pessoas que vão, aos poucos, trazendo este legado. Então, dentro da perspectiva dessa aula 2, que nós já trabalhamos com você, é importante que você tenha aí o fechamento de alguns pontos extremamente importantes, né? Introdução à história do povo brasileiro e seu legado. Você consegue ter aí a compreensão do processo? Né?
Qualquer dúvida, assista novamente às aulas, leia novamente o material que foi produzido com muito carinho, com muita dedicação, com muito esforço e que eu acredito que vale a pena você aprofundar nessas questões. Um último tópico que eu quero resgatar com você ainda nessa aula faz menção do que nós entendemos de economia. Né? Nós falamos que a escravidão foi uma grande força propulsora da economia brasileira e depois nós tivemos as correntes imigratórias, né, dentro desse processo. A economia, na formação do povo brasileiro, foi a primeira grande força, antes da força política. Né? A economia, a palavra eco significa igual e nomia significa lei. Economia é o processo através do qual a lei, né, da produção e do trabalho deve ser distribuída para todos. Nessa linha de raciocínio, a economia no Brasil vai anteceder a própria política, vai anteceder a própria sociedade. Quando nós estudamos as origens do povo brasileiro, nós vamos ter que necessariamente analisar esse foco inicial. Agora, não significa que esse povo seja extremamente materialista, não é isso. O trabalho para nós é uma fonte de recursos, é uma fonte de conquista, mas é também uma fonte de aperfeiçoamento. Pense um pouquinho no seu trabalho. Onde é que você desenvolve a paciência? Onde é que você desenvolve a tolerância? Onde é que você aprende a conviver com ideias diferentes? Onde é que você aprende, por exemplo, que há pessoas que pensam totalmente diferente de você e merecem o seu respeito? É no trabalho. Então, essa maneira própria de nós crescermos através do trabalho vem dessa nossa etnia. Há um ditado que eu quero compartilhar com você, que é mais ou menos o seguinte: o autor é desconhecido. Alguém pode dizer: eu não concordo em nenhum aspecto com o seu ponto de vista, mas defendo até o fim da minha vida o seu direito de pensar diferente de mim. É assim que a sociedade brasileira é. Uma convivência de maneiras diferentes de se trabalhar, de se viver e principalmente de se construir aí a nossa realidade. Ok? Um grande abraço e eu espero você a partir das próximas aulas. Te aguardo.